aí, galera, bem-vindos a mais um Duplo Clique. Essa semana foi quente, com todo o bafafá que aconteceu com o Trump e o Zelensky numa conversa, quase um bate-boca, nunca antes visto do Salão Oval. Isso tem um monte de repercussões que só o tempo vai dizer, mas eu e a Déia já entramos nessa conversa para falar quais são os pontos que a gente acha que são os que vale a pena a gente ficar de olho no meio dessa confusão toda. Tem talvez uma nova ordem mundial nascendo aí, sem toda essa influência dos Estados Unidos, que pode estar realmente deixando de ser o grande aliado que sempre foi dos países democráticos e da Europa. E a gente também deu um apanhado geral do que tá rolando, né? A gente tem o Oscar vindo aí, a gente nunca teve um filme concorrendo a melhor filme e nunca teve esse tema tão atual. É uma tristeza, né? A gente não tá falando do passado, com Ainda Estou Aqui, mas também tá falando do tempo atual, mas essa é a realidade. A gente teve lançamentos da OpenAI com o ChatGPT 4.5, a Anthropic lançando o 3.7, eu dou uma explicadinha geral de tudo isso. E a Déia até trouxe um pouco das fofocas com o Trump aparecendo nos documentos do Epstein e também nada menos do que o Mark Zuckerberg, que resolveu fazer uma grande aparição no aniversário de 40 anos da mulher dele, com uma roupa toda de paetês. E é isso, galera. Mais um Duplo Clique para vocês. Oi, Déia. E aí, como é que tá Nova York? Nossa, gelado, né? Mas eu não posso nem reclamar, gente, porque eu já tava, assim, desesperada com esse calor de São Paulo. Faltando energia no bairro, aquela confusão toda, né? Então, podendo dar uma fugida aqui pro frio, eu sempre venho. Quanto que tá aí, Déia? Vai fazer -4 hoje. Ai, meu Deus. Tá bem frio. Não, mas uma delícia, né? Sempre gostoso. Bom, eu amo Nova York, então, não é das minhas top 10 cities do meu coração, não, tá? Mas… Top 10, Déia? Achei que não era só top 5, vai. Mas tudo bem, top 5, top 5. Não é minha… Paris não tá é a primeira que eu sei. 5. Qual que é a segunda? Sim. Putz, aí a gente vai ficar horas aqui falando disso. Mas sei lá, amo Florença… acho que até Londres entra pra mim antes de Nova York. Mas Nova York é fã, né? Adoro Roma também. Minha filha tá aqui, então tô matando as saudades, né? Ela tá passando o final de semana aqui também, porque ela mora aqui nos Estados Unidos, ela estuda em North Carolina, ela tá em Duke, então também veio passar o fim de semana aqui com a gente, então também tem um aspecto familiar gostoso nesses dias aí. Sem dúvida. E nossos cachorros até se encontraram ontem, eu fiz um vídeo, te mandei, você viu? Falei, eu vou mandar foto, porque eu falei pro Yoda, eu vou encontrar, né, seus pais, porque aqui eu chamo de pai e mãe, os cachorros é filho, entendeu? Falei, vou encontrar seus pais antes de você, porque eu vou encontrar eles em Austin, então vou contar que você tá muito comportado, que você foi muito lorde com o Ted Gossani. Não, no máximo, os primos passearem juntos. Os primos passearem juntos. E estamos nessa reta final aí pra Austin, né? A gente começa semana que vem o SXSW, então já tô por aqui, mas semana que vem estaremos juntas. Vai ser muito bom, tô muito ansiosa. Vai ser delicioso. Ô, Déia, e ainda bem que você foi pra Nova York, que a gente não conseguiu gravar. Geralmente a gente grava, pessoal, sexta-feira de manhãzinha. Só que a Déia tava chegando em Nova York, então a gente postergou pra sábado. E foi ótimo, né? Porque ontem foi um dia bem intenso e interessante, né, Déia? Nossa Senhora, eu até não saio. Agora eu vou sair na rua, vou sentir qual é a vibe de estar nos Estados Unidos depois de ouvir, de assistir, de presenciar, né, aquela cena, assim, mais uma das cenas totalmente inesperadas, né, vindas do Trump. Muitas dessas cenas, assim, a gente nunca imaginou ver. Acho que o que aconteceu ontem nunca tinha acontecido na história da Casa Branca, né? Nunca uma discussão entre líderes políticos de países tinha se tornado assim, uma discussão pesada em frente às câmeras, né? Foi a primeira vez que isso foi televisionado, e acho que eu acho que com o Trump a gente está vivendo muitos firsts, né? É a primeira vez que acontece isso, é a primeira vez que acontece aquilo. Acho que realmente ele está disruptando rituais, protocolos, conceitos, e né, de uma forma…
porque quando a gente acha que a gente chegou, né, num extremo, aparece outro, né? É isso que é Mas, mais... Dea, acho que vamos fazer nosso round-up, porque esse, sem dúvida, vai ser o assunto principal do Duplo Clique de hoje, né? O que você acha? Com certeza. É incontornável esse assunto, mas teve uma semana cheia também. Acho que vale a pena a gente resgatar aqui realmente algumas notícias que saíram essa semana sobre IA também. Conta pra gente quais foram as novidades de IA aí, Fê. Bom, de IA a gente teve, né, a OpenAI lançando o GPT 4.5, que é o mais, talvez, humano lançado até hoje, né? Então, acho que o nível de interação e de resposta, apareceram várias comparações, né, de como que os modelos anteriores respondiam a algum tipo de situações e perguntas e tudo. E ele é o modelo mais sensível, que eu acho que consegue responder com nuances da forma mais interessante e humana. Acho que isso foi o que me chamou mais atenção. Daí, não sei o que te chamou a atenção nesse lançamento do OpenAI. Eu acho que o que mais me chama a atenção nesses lançamentos todos, Fê, é a rapidez com que elas estão soltando seus novos modelos no mercado, né? Porque acho que essa semana, além do novo ChatGPT 4.5, veio também um novo modelo da Anthropic, né? O Claude, saiu a versão do Sonnet 3.7. Ou seja... Aqui, isso eu achei mais interessante até, Dea, entendeu? Achei mais legal. Favorito. Além de ser seu favorito, eu acho que o que esse modelo fez pela primeira vez é que ele é o primeiro modelo em que você não precisa escolher se você vai interagir com um modelo que é um Large Language Model, né? E um Large Reasoning Model. Então, lembrando um pouco que, né, a gente tem esses dois tipos de modelos. A gente tem esses modelos como o ChatGPT, que ele acaba sendo modelos que acabam respondendo meio rápido ali, né, para o que você quer. Ele não, aspas, para pensar tanto. E a gente também tem outros modelos agora, desde do O1 até, né, coisas mais extremas, como Deep Research, que é um modelo que realmente para fazer todo esse reasoning, né, esse pensamento, né, de planejar as coisas antes de responder, né, para você. Então, ele consegue... É aquela coisa, né? Acho que tem muita gente falando sobre Sistema 1 e Sistema 2. Né? Então, né, tem um livro... Até tem um livro aqui, né, para quem está no YouTube. Mas a gente teve esse livro, né, do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, né? Think Fast, Slow, que foi lançado. Ele é um Nobel de Economia, né? Mas ele ganhou... fez muito sucesso com esse livro quando ele lançou o Sistema 1 e o Sistema 2, essa visão de que a gente tem meio que dois módulos na mente, né? Uma que é meio que automática. Se eu te perguntar, quanto que é 2 vezes 5? É quase inevitável, né? Pula na sua cabeça, né? Que é 10. É uma coisa que é automática. Se eu virar para você e falar, tá bom, quanto que é 4 vezes 25? Né? Essa talvez seja fácil, né? 4 vezes 27. Você precisa meio que parar, se concentrar um pouco para fazer a conta mental, para você conseguir chegar no resultado. Então, tem coisas que a gente faz de uma forma super instintiva, que é como se fossem esses modelos desses LLMs, e tem coisas que você precisa parar para pensar, né? Que são esses de reasoning. Hoje, o que acontece é que, quando você vai fazer a pergunta para o modelo dentro do ChatGPT, por exemplo, você tem que escolher para qual você quer fazer. Esse da Anthropic é o primeiro que o próprio modelo vai decidir se ele precisa chamar esse, né, de raciocínio ou não. E a gente tem trade-offs aí, né? Eu acho que esses modelos que raciocinam são modelos que demoram mais, porque é isso, o que importa não é a resposta mais rápida, o que importa é a resposta certa. Se eu pergunto para você quanto é 4 vezes 27, eu não quero a resposta mais rápida, eu quero a resposta certa. Se você demorar uns segundos para me responder, não tem problema, pode pensar, né? E eles acabam sendo mais caros também de processamento e tudo, enquanto os outros modelos são mais rápidos. Então, eu acho que tem vários trade-offs, mas me chama a atenção por ser uma coisa talvez um pouco mais... Um avanço e um marco mais importante de, pela primeira vez, unir esses dois tipos, né, aí de resolução, digamos assim, no mesmo modelo. Então, gostei bastante desse. Acho que os dois estão na ponta, né, Fê? Comparando com os demais, né? Os demais modelos que a gente tem aí, Gemini, enfim, Copilot da Microsoft, acho que está muito nítido. Você não acha? Que o ChatGPT e o Claude estão meio que se isolando aí na dianteira? A ideia, eu acho que é tão difícil, né? Porque a gente depende muito de para que você vai usar, né, o modelo.
Então, é tanta comparativo, é tanta coisa, mas no fundo é isso, tecnologia é um meio. Você quer usar ele para quê? Para algumas coisas específicas eu ouço que Gemini é o melhor, para outras... E no fim do dia é isso, né? A gente tem um termo em tecnologia que a gente fala de casos de uso, né? Então, assim, você quer usar o produto para fazer o quê? Então, primeiro você precisa pensar, né? Você não usa uma tecnologia por usar. E parece que não, né? Outro dia me chamaram para participar de uma reunião e liderar uma reunião com um cliente e falaram, não, a gente quer trazer casos de uso inovadores. Então, ou a gente pode mostrar todas as tecnologias e daí escolher o que faz sentido para a empresa, ou a gente pode parar para pensar o que a empresa precisa e aí como que as novas tecnologias podem ajudar a resolver esses problemas. Eu falei, gente, para mim é óbvio que é a resposta 2, né? É a opção 2. Você precisa sair do objetivo. Mas concordo que para mim, o que mais chama atenção nessa velocidade de lançamentos, e até DeepSeek, até tudo isso, é que eu acho que cada vez mais a gente tem os modelos todos mais ou menos alcançando uns aos outros. A gente tinha um medo há 1 ou 2 anos atrás que uma empresa chegasse, né, na tal AGI, na inteligência artificial, né, geral, e que fosse a grande dominante. E eu acho que esse não é um mercado de the winner takes it all. Né? Eu acho que esse é um mercado que a gente vai ter vários. E eu acho que hoje tem uma certa tranquilidade de que não é que vai ter um país que vai ter isso e ponto, ou uma empresa só e que vai dominar. Eu acho que, né, existe ali várias empresas crescendo junto e tendo isso e que de alguma forma vão competir, né? E os consumidores vão ter opção. Acho que talvez essa seja a mensagem importante que mais uma vez sai, né? Um ótimo ponto. Essa semana também a gente teve algumas coisas assim no departamento fofoca, que a gente gosta aqui também. O Mark Zuckerberg, conta das fofocas, vai! O Mark Zuckerberg fazendo uma performance, no mínimo, marcante, para dizer assim, usar um termo mais suave, no aniversário de 40 anos da sua esposa Priscilla Chan. Ele já tinha dado alguns spoilers, ele estava ensaiando uma música que ele ia cantar para ela no seu aniversário de 40 anos. Ele deu esses spoilers no próprio Insta, então já era público. Mas acho que ninguém nunca imaginou que ele fosse fazer uma performance como a que ele fez. Ele se vestiu a caráter do cantor da música, que é um Benson Boone. É uma música que era muito importante para Priscilla. Parece que é uma música que teve a ver com o início do namoro deles, algo assim. Então, o Mark escolheu essa música para cantar, para performar, mas fez uma performance assim no palco, tipo assim, 2 pessoas vinham e tiravam o smoking dele, e aí por baixo do smoking ele tinha uma roupa de paetê azul. E tirava smoking tipo striptease, né? Assim, quando a roupa já é feita assim, com tipo, velcro para arrancar, assim. Exatamente. Né? Tipo performance. E ele por baixo com tipo um colã, um suit, né, um colã de paetê azul claro, e aí ele canta, faz várias piruetas no palco. Assim, é o tipo do vídeo que quando a gente com a camisa aberta assiste, quase até o umbigo, né? Isso. Quando aparece o vídeo, você fala assim, não, deve ser inteligência artificial, gente. Isso não aconteceu, né? Hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo que a gente vê, né? E não, gente, não era. É verdade, ele postou inclusive no perfil oficial dele. Então essa foi assim uma das fofocas divertidas da semana. Realmente as cenas que esses bros aí do mundo de tecnologia estão ultimamente fazendo a gente assistir são, né, quebram qualquer paradigma. O Trump também apareceu nas Epstein Files, né? A gente está acompanhando aí essa história do Jeffrey Epstein há bastante tempo e tem uma expectativa muito grande em torno da revelação de nomes de celebridades, de políticos, de pessoas que estavam envolvidas com ele. A gente já sabe vários nomes que estiveram presentes nas suas relações, como a Oprah, como Bill Gates. Dá uma volta nisso, Déa. Quem é esse Epstein? Eu acho que se a gente entrar nisso aqui, a gente não vai conseguir chegar num grande assunto aqui, Fê, mas vamos lá. Era um cara que foi, enfim, super influente, uma figura que transitava pela alta sociedade, pelos políticos. Alguns dizem que ele era um lobista. Era realmente uma pessoa muito bem relacionada, um homem considerado muito charmoso, muito envolvente, que se envolveu com várias mulheres muito bonitas e que foi, enfim, descoberto como sendo, na verdade, o pivô de um grande escândalo de tráfico de menores, tráfico sexual, acusações muito graves, né? E tinha costas muito quentes, né? Muita gente ali poderosa
tinha se envolvido com ele nos grandes círculos de Washington, de Palm Beach, de Miami, de Nova York. E com essas costas quentes, ele acabou, enfim, sendo... ficou durante muito tempo né, sem nenhuma consequência mais grave. Mas isso acabou vindo à tona, ele acabou sendo preso e ele se suicidou na prisão, né? Na verdade, ele foi encontrado morto. A versão é que ele teria se suicidado, mas existem muitas teorias da conspiração de que, na verdade, aquilo foi uma queima de arquivo, porque ele sabe muita coisa, ele sabia muita coisa e poderia incriminar pessoas muito importantes, entre elas Trump, né? O próprio Bill Gates já confessou ter, enfim, tido relações muito, segundo ele, muito superficiais com Jeffrey Epstein, mas ele estava lá, o nome dele apareceu, o nome da Oprah, ele tinha uma ilha para onde as pessoas iam, ele levava as pessoas suspeitas. Exato. E a gente não sabe quem foi lá simplesmente por encontrar outras pessoas poderosas, quem realmente estava envolvido nisso. Sim. Mas tinha isso, né? E tinha menores de idade, tinha essa parte sexual. Super. Então, um negócio super, né? Acho que tem até um... Tem uma série, acho que no Netflix, uma série sobre isso. E o Trump, essa semana, veio mais uma notícia de que os nomes seriam revelados e o Trump estava nessa lista. E teve até alguém que falou... Não é uma grande surpresa encontrar o Trump nessa lista, né? Lamento, exatamente. Mas tá todo mundo comentando, tem algumas pessoas no X comentando que tudo que ele fez ontem com o Zelensky foi para desviar a atenção do fato de que ele estava nas Epstein Files, né? Então, enfim, essa foi outra notícia da semana. Eleição na Alemanha, né? A gente gravou o último Duplo Clique na véspera da eleição alemã, que acabou sendo vencida como esperado, né? Por um partido de centro-direita, não foi a extrema-direita, o AfD, como era esperado, como algumas pessoas temiam, né? Mas acabou sendo um partido de um partido de direita, de centro-direita, né? Tivemos também outra notícia que mexeu com o mercado. E até para comentar um pouco, né? Esse negócio das eleições, eu acho que, apesar, né, do AfD não ter ganhado, ele teve realmente, né, uma vitória ali, uma quantidade de votos, tudo muito grande. Ele foi muito bem. E acho que foi muito bem. E você, né, tinha até colocado, né, do Make Europe Great Again e do quanto que esses grupos de direita estão crescendo. E acho que tem um lance todo aí, né? A gente sabe que o USAID, né, que foi, de alguma forma, desmantelado quando Trump chegou no poder, várias das coisas que ele também defendia, investia no mundo e tudo, eram para defender a liberdade, a democracia nos países. Então, tinha muito efeito disso tudo. E a gente vê agora até um apoio, né? Então, desde as presenças aí, né, do Musk, e, né, a cena com o Milley, com a serra elétrica e tudo isso, de um apoio americano, né, a esses grupos de extrema-direita. E acho que isso também é algo grande e importante que está acontecendo. Então, que bom que a centro-direita, né, ganhou, mas não deixa de ser um ponto de atenção de que tem um crescimento enorme, né? Na Alemanha é crime falar de nazismo, né, fazer o símbolo, né, essas coisas todas, tudo isso é crime, mas eles, sem menor dúvida, flertam com todas as coisas, né, e os símbolos fascistas possíveis e imaginários. Então, acho que isso, só para deixar esse alerta aí para a galera que está ouvindo a gente, de que existe um movimento acontecendo que a gente precisa estar atento, né? Só falando rapidamente do MEGA, que acho que foi legal você ter trazido, o MEGA foi um termo que o Ian Bremmer, um dos nossos gurus aqui da Eurasia, escreveu recentemente na newsletter dele, fazendo, né, uma alusão ao MAGA, né, o MAGA do Trump, que é Make America Great Again. Existe um movimento parecido na União Europeia, liderado pelo Viktor Orbán, né, o ditador húngaro, que é Make Europe Great Again. Então, já existe uma representatividade muito grande desse grupo, inclusive de assentos no Parlamento Europeu, né, eles representam milhões de votos. Tem também a Marine Le Pen nesse grupo, também o primeiro-ministro holandês. Então, são pessoas que representam esse novo rosto, né, da direita europeia, buscando esse
essa união pelos valores, pelos princípios da direita, que são pautas que são contra imigrantes, pautas contra populações minorizadas em geral. Então, isso é bem importante da gente observar e saber que isso está acontecendo, né? E com isso, eu acho que isso também reflete um pouco essa mudança realmente de direção dos ventos, né? E que teve, acho que, um fator importante aí, que foi ontem essa conversa completamente planejada do Trump com o Zelensky e a presença do J.D. Vance, né? Eu acho que esse tem tudo a ver com isso que a gente está falando e tem a ver até com os Oscars, né, Fê? A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui de como o filme, né, o Ainda Estou Aqui, tem reais chances de ganhar por falar de um tema que voltou a ser pauta no mundo, Sim, né? Sim. E até falando um pouco do Oscar, né? Então a gente vai ter o Oscar aí no domingo. A gente tem, né, o Ainda Estou Aqui concorrendo a categorias importantíssimas, né? E além de melhor atriz, tá? Melhor filme, o que é um fato inédito, de ter um filme brasileiro concorrendo a isso. E eu estava ouvindo, né, até uma entrevista do Walter Salles, ele falando que depois que teve todo aquele evento em Brasília, depois da eleição do Lula, né, em que realmente chegou ali, né, num risco de um golpe à democracia brasileira, esse filme, ele conseguiu financiar esse filme. Porque até então era um filme sobre o passado. A hora que tudo isso aconteceu, ele passou a ser um filme também sobre o presente. E ele agora, com a volta do Trump para a Casa Branca, não só é um filme sobre o presente no Brasil, ele é um filme sobre o presente nos Estados Unidos. Então, obviamente, né, a chance de um filme não americano ganhar melhor filme nos Estados Unidos, né, tem uma chance baixa disso acontecer, mas existe uma relevância dessa pauta enorme, né? E eu acho que é um filme que, infelizmente, é muito necessário. Infelizmente, porque eu queria muito que fosse um filme só sobre o nosso passado, né? Não seja um filme assim. E você me mandou uma matéria da The Atlantic falando sobre o Brasil, né? Falando, puxa, como que o Brasil está conseguindo defender a democracia de uma forma que os Estados Unidos não está? E ele até fala, né, que no Brasil, né, a gente ainda tem uma geração viva, né, meus pais e tudo, né, assim, Sim. Eles foram muito... Mas imagina, minha mãe na época, né, da ditadura e de tudo isso, estava direito na São Francisco. Então, imagina, as histórias que ela me conta e tudo, né? Todos os amigos dela, as pessoas que eram os colegas de classe, que, de repente, começaram a se envolver nos movimentos. Então, eles estavam realmente ali, né, no centro disso tudo e de narrar essas histórias, que tinha gente que simplesmente sumia, tinha gente que tinha que morar fora, tinha gente que, né, que eles não podiam escrever uma carta, que, né, todas as músicas do Chico Buarque, todas as coisas que aconteciam, mas a gente tem uma memória muito clara de tudo isso. E acho que talvez isso seja uma das coisas que proteja. Mas me assusta bastante esse flerte, né, com o fascismo. E o próprio Ian Brenner fez um vídeo, acho que há umas 2 semanas atrás, falando do quanto não é só a economia que tem esses movimentos, né, meio cíclicos, pendulares, né, no mundo. A geopolítica também tem, né? E é uma coisa que eu nunca considerei há um pouco de tempo atrás, que talvez esse movimento todo, né, de ter democracia, ter liberdade no mundo, seria algo potencialmente cíclico, que agora está em risco. E talvez a gente esteja indo... E que os ciclos são muito maiores, são mais difíceis de ser identificados, porque muitas vezes eles atravessam gerações. Então, tem pessoas que nascem, né, e morrem dentro de uma mesma fase. Mas o quanto que existe, sim, uma coisa pendular agora que está acontecendo e que está muito ligado ao que a gente está falando do Mega e que está muito ligado, né, a muitos dos assuntos e até o que a gente vai falar agora da Rússia, né, e do Zelensky, da Casa Branca. Mas acho que isso é um movimento que... Eu não gosto de usar a palavra assustador, porque eu não gosto de ser muito, sabe? Estou preocupada, não quero ninguém que saia daqui preocupado. Mas que me chama a atenção, porque é algo que eu vou vendo as coisas pequenininhas acontecendo. Eu falo, gente, como assim, né? Quando eu acho que a gente chegou no limite, acontece uma coisa a mais. Mas sabe, Fê, essa coisa até que você falou agora no final de não ficar assustado, é uma pauta constante para mim, sabe? Essa questão do medo, do pessimismo, da falta de esperança, né? Eu acho que isso, na Oxygen a gente fala muito desses assuntos. A gente fala que na Oxygen as pessoas entram para
ficar assim 2 casinhas na frente do jogo, né? E entender um pouco mais para onde o mundo está indo antes que as coisas aconteçam, para que a gente possa se preparar e tomar melhores decisões. Então, faz parte da minha vida olhar para esses movimentos e tentar entender quais são os próximos impactos que isso vai ter. E realmente a gente está num momento que está difícil ter esperança, né? Acho que várias palestras que eu vi recentemente em eventos grandes falam justamente sobre isso, sobre como a gente acorda todo dia e sai e vai trabalhar num momento tão delicado da história, né? Em outubro do ano passado, novembro do ano passado, eu comecei a reverberar uma fala do Jamie Dimon, que é o presidente do JP Morgan, né, o CEO do JP Morgan, dizendo que a gente já estava na Terceira Guerra Mundial. Aquele que deu piti, que a gente comentou 2 semanas atrás, tá, gente? Exato. Só pra vocês lembrarem. A gente segue ele de perto. A gente segue ele de perto, porque ele é uma voz muito influente na economia mundial, não só americana, né? Ele é uma voz muito respeitada também, e ele deu essa declaração. Algumas pessoas deram essa declaração na época, mas ele talvez tenha sido a voz mais importante a declarar que o mundo já estava vivendo uma terceira guerra mundial e a gente não estava se dando conta, né? O mundo não estava se dando conta. E isso é muito duro de ouvir, né? É uma manchete que ninguém quer ler, né? E acho que isso traz muitas consequências, né? Como, por exemplo, um movimento que a gente vê hoje, que é de pessoas que param de ver notícia, de ler notícia, param de assistir os programas de notícias, param de ler os jornais, param de entrar nos veículos, nos seus feeds, para poder se proteger, se isolar um pouco desse contexto que está tão complicado, né? A gente prestar atenção em tudo que está acontecendo. Então, é um momento muito delicado. Esse assunto da Terceira Guerra Mundial, ele já vem crescendo. Tem mais ou menos uns 8 meses, 10 meses que a gente tem observado que só essa expressão ter voltado para a mídia já é bastante preocupante, né? Você começa a ler de novo sobre isso, ver isso numa manchete, ver pessoas debatendo, né? Pessoas importantes debatendo se isso está próximo ou não está próximo, né? E eu acho que isso ontem a gente ouviu da boca do Trump. Isso, né? Que eu ia te falar, né? Isso me preocupou muito. Quando ele jogou, né, entre as suas frases de efeito ali para colocar o Zelensky na frigideira ali, foi dizer que ele, Zelensky, estaria brincando, né, gambling, jogando com a Terceira Guerra Mundial. Para mim, de tudo que eu li, que eu observei desde ontem, que a gente está todo mundo lendo as repercussões disso, foi, sem dúvida, a frase que mais me marcou. Odéia, e até pra gente dar também, né, acho que um background aí, muita gente indo pro carnaval, né, no avião, quem não conseguiu acompanhar, não tem escapismo melhor que esse, gente. Isso ter acontecido, né, na véspera do carnaval, assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, mas assim, né, todo mundo ouviu falar isso de alguma forma, porque estava aí, mas acho que muita gente não conseguiu entender bem o que estava acontecendo. Mas a gente veio de uma semana, né, em que o Macron esteve na Casa Branca, né? Depois o Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, também esteve. E a gente teve 2 eventos que aconteceram, que nas conversas, geralmente eles têm, né, um momento ali, nesses encontros, geralmente eles têm um momento, né, no Salão Oval, em que eles falam um pouquinho com a imprensa, tiram algumas fotos e tal, depois eles fazem uma coletiva. E nesse momento, com a imprensa no Salão Oval, o Trump começou a falar mentiras, como sempre fala, né? E que até, fazendo um parênteses rápido, existe hoje, eu estava lendo também, ou vendo isso de alguém comentando, né, como existe uma normalização de que o Trump fica falando as mentiras e as pessoas já ignoram, né? Porque ele fala tanta mentira o tempo inteiro que tem uma normalização disso, mas que também isso é uma coisa super perigosa, né? Porque tem gente que não tem a informação correta. Mas estava lá, né, o Trump fazendo o que sempre faz, colocando um monte de mentiras, falando que os Estados Unidos tinham investido mais colocado mais dinheiro do que colocou na guerra da Ucrânia, um monte de coisas assim. E ele foi parado, né, com uma mãozinha assim do Macron, que colocou uma mão no braço dele para corrigir o que ele estava falando. E, né, o primeiro-ministro britânico não chegou a encostar, porque ele é britânico, né, e tudo, mas ele também fez esse gesto da mão, assim, né, para fazer a mesma coisa
e que um monte de gente falou, nossa, que humilhação, né? O presidente ser corrigido 2 dias seguidos, né, por chefes de estados de países extremamente importantes, né, política e economicamente, como a França e a Inglaterra, né, o Reino Unido, isso tudo acontecer. E na sexta-feira ele recebeu o Zelensky, que ia assinar o tal do acordo dos minerais, né, que eles estão querendo, né, garantir ali para os Estados Unidos como forma de ressarcir, de alguma forma, o investimento, que o Trump vive falando que foi imensamente maior da Europa e não foi. Eu procurei em várias fontes diferentes, números diferentes, mas todos eles têm mais ou menos o mesmo valor de investimento entre a Europa e Estados Unidos, pelo que eu pude verificar, tá, gente? Se alguém tiver alguma informação melhor, pode colocar nos comentários do YouTube, mandar no Instagram, que a gente vai adorar, porque a gente também nem sempre tem todas as informações, né, Déia? Então, adoramos a participação. Mas foi em linha com o que a Europa investiu. E os Estados Unidos não mandou dinheiro, os Estados Unidos mandou armas, os Estados Unidos mandou ajuda militar de coisas compradas de empresas americanas. Isso ativou a economia americana. Então, também não é que ele vive mentindo. Mas, ok, estava lá ele, Zelensky. Eu depois fui assistir a entrevista inteira da época. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que aconteceu antes? Fiquei até impressionada, porque teve uma hora que o Zelensky deu uma informação que eu, pelo menos, não sabia, mas de que 20 mil crianças foram sequestradas na Ucrânia e levadas para a Rússia. Mudaram os nomes dessas crianças, elas foram colocadas em outras famílias. Então, eles querem as crianças de volta, mostrando, né, uma série de presos de guerra. E, assim, muitos pastores das igrejas, gente que não era soldado e tudo, e mostrando que essas pessoas estão, tipo, passando fome. Ele falou, e ele perguntou para o Trump, né, eu posso mostrar as fotos? E ele falou, sim, pode. Aí uma pessoa passou uma pasta para ele, ele começou a mostrar fotos, né, para o Trump, de pessoas, assim, como a pessoa era e como a pessoa está hoje na cadeia, que, assim, você vê todos, né, super magras, desnutridas, assim, um horror. E ele falou, não vou mostrar fotos das crianças, eu vou te mostrar depois só nós dois, porque são muito impressionantes. E o Trump, até aquele momento, estava super, assim, realmente isso é um absurdo. Ele estava numa postura ótima, tá? Porque eu também sou muito boa de criticar o Trump, mas até então acho que foi muito bem. E teve uma hora que a conversa foi. E o grande ponto é que o Zelensky, ele quer acabar com a guerra, óbvio. Ele fala, ninguém quer acabar com a guerra mais do que eu e mais do que a Ucrânia. Só que a gente quer uma garantia, né, de que a Rússia vai respeitar o cessar-fogo. Então, eu não quero simplesmente... Porque, obviamente, o que está acontecendo hoje é que, para terminar a guerra, os territórios que já foram invadidos pela Rússia, muito provavelmente vão ficar com a Rússia. Então, a Ucrânia vai perder tudo isso. Tanto que teve uma hora que uma jornalista fez uma pergunta de falar, não, mas espera aí, mas e os lugares onde tem minerais e tudo para os Estados Unidos que já estão ocupados pela Rússia? E o Zelensky até falou, ótima pergunta, né? Eles vão contar e os Estados Unidos vai defender para falar, não, então peraí, isso aqui é da Ucrânia porque vai ajudar nessa conta ou não vai? Então, muito provavelmente, os territórios ficam com a Rússia. Então, assim, a Ucrânia não quer abrir mão desses territórios sem uma garantia de que a Rússia não vai invadi-los de novo, uma vez que, né, isto já aconteceu. E aí, teve uma hora que ele foi, né, falar alguma coisa assim, e o J.D. Vance, e por isso, né, Déia, que você está falando que existem teorias de que tudo isso foi armado. O J.D. Vance nunca está nessas conversas, ele tem geralmente Ele é meio café com leite, né? Se bem que ele foi na Conferência de Munique, mas ele não é mas visto ele não tava realmente com como uma figura diplomática. Não. Né? Assim, ele estava ali junto, né? E ele pegou, puxou a palavra e falou, olha, a gente vai resolver isso com diplomacia. Dando a entender que isso ia ser simplesmente um acordo no fio de bigode. Né? Assim, não vai ter ajuda militar americana, não vai ter uma garantia de se a Rússia entrar, a gente vai lá e vai defender. Né? E o Macron, o ponto que o Zelensky sempre faz, que ele quer, né, security guarantees, né, que ele usa. Então, assim, cara, como é que ele vai ter essa segurança? E aí, o Zelensky falou, desculpa, posso falar? Eles falaram, sim, fale. E ele falou, olha, desde 2014... quando a Rússia entrou, pegou a Crimeia, começou tudo isso, já teve uma série de acordos, né, e coisas assim, que envolveram a Europa, envolveram os Estados Unidos, envolveram todo mundo, e que a Rússia depois não respeitou. Então, assim, o que é a solução diplomática que pode ser feita, né, que garanta isso, já que no passado isso não aconteceu? Então, essa foi
Eu assisti umas 4, 5 vezes no negócio, porque eu fiquei assistindo todas as matérias no jornal e tal. Ainda bem que eu fiquei em São Paulo no carnaval. E aí, o J.D. Vance pegou e falou, olha, é um absurdo, você nunca agradeceu o povo americano. Ele chegou a usar a palavra absurdo, mas assim, você nunca agradeceu o povo americano por tudo que a gente fez. É desrespeitoso você estar aqui no Salão Oval falando esse tipo de coisa para fazer essa cena na frente da mídia americana. E virou a situação 1000%. Né? E daí o Trump entrou, porque daí ele virou e falou assim, não, é que hoje vocês têm um oceano protegendo vocês, entendeu? Mas vocês vão sentir, né? Ele falou, vocês vão feel, né? Vocês vão sentir. Aí o Trump virou e falou assim, quem é você para falar o que nós vamos sentir ou não? Nós não vamos sentir. E aí eles começaram a metralhar o Zelensky de uma forma surreal, né? Então, só para contar um pouco o que aconteceu, depois disso eles iam almoçar, iam ter, né, uma coletiva de imprensa, cancelaram tudo depois dessa discussão, né? E acabou a coisa, foram embora sem assinar. E conte, Déia, tudo que você está ouvindo. Não, aí. Assim, acho que perfeita seu resumo para todo mundo entender como aconteceu. Acho que a cronologia da conversa importa, né? Como é que a coisa começou, depois em que momento que desandou. Realmente foram, 45 minutos de uma conversa cordial, e os últimos 5 ou 10 foram realmente quando tudo... o jogo virou mesmo. Rolou barata voa, né? Rolou barata voa. Nunca antes visto no Salão Oval, né? No Salão Oval, exato. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, até como disclaimer, e eu ouvi hoje de manhã um podcast do Neil Ferguson, que é um historiador que eu gosto bastante, num podcast do Sam Harris, dizendo que é muito difícil comentar algo que está acontecendo em tempo real, né? Porque muitos desses impactos, muitas dessas consequências só serão conhecidas daqui a muito tempo. Então, com isso, eu só queria abrir esse parênteses aqui, porque eu e a Fê estamos comentando isso menos de 24 horas depois do que aconteceu, né? Então, assim, muito ainda vai se analisar, muito ainda se vai falar sobre esse episódio. Eu tenho, eu tenho a impressão de que isso vai ser um marco nas relações exteriores dos Estados Unidos histórico, né? Isso é uma fissura que vai ter repercussões por muitos e muitos anos, né? Eu acho que isso é muito mais grave do que apenas uma discussão passageira. Isso é muito maior do que o Zelensky, isso é muito maior do que a Ucrânia, né? Existem muitas teorias, muitas análises de que essa guerra Rússia e Ucrânia são proxies de China e Estados Unidos. Então tem algo muito maior que a gente ainda não é capaz de enxergar em sua totalidade. Tem muitas coisas que só ficarão claras em retrospectiva. Então, feito esse disclaimer, né, não faz nem 24... Você sabe que eu anotei no meu caderno, né? Repercussions are hard to read right now. Uma frase que eu ouvi imediatamente. Mas é isso, né? Ainda é muito cedo pra gente entender. Ainda é muito cedo pra gente entender o que isso vai significar mais pra frente. Sim. Maravilhoso. Então, o que a gente tem aqui são primeiras impressões que a gente formou a partir do que a gente assistiu, que a gente leu, do que a gente ouviu. O que eu posso dizer é que, assim, ontem eu fiquei assistindo os canais americanos, fora a Fox News. Óbvio que a Fox News sempre diz que a culpa é do Zelensky, que ele não quer paz. Aí eu assisti um pouquinho da Fox News, né? Acalmei meu estômago, e eles falam, né? O Trump expulsou ele da Casa Branca. Tem um lado até, coitado, divertido. Assim, fora a Fox News, todas as redes chamando, né, os comentaristas a toque de caixa para ter uma primeira reação a tudo isso, e todo mundo muito perplexo, todo mundo muito estupefato com isso ter acontecido dessa forma. Logo em seguida já começaram a vir as análises, que acho que começou pela The Atlantic, né, com uma matéria brilhante dizendo Zelensky caiu numa armadilha. Ou seja, o fato da imprensa estar toda ali, o fato do J.D. Vance estar ali, tudo foi uma grande armação, e ele, enfim, caiu nessa armadilha, né, feito um pato, e agora a Ucrânia está realmente em maus lençóis. A Ucrânia está em maus lençóis. Acho que agora o que vai acontecer daqui para frente a gente ainda não sabe, mas o fato é que o que eu li agora de manhã é que os países europeus, um em seguida do outro, começaram a soltar notas de apoio à Ucrânia, apoio ao Zelensky. Então, assim, França, Alemanha, Polônia, Espanha, Dinamarca, Países Baixos, Portugal, Noruega, Finlândia e além, enfim, da Europa,
Canadá, né, o Trudeau fez um post ontem mesmo dizendo estamos com vocês, ucranianos. Austrália, Nova Zelândia, ou seja, vários países mandando suas notas de apoio. Não tinha visto essa repercussão, que legal. Já são notas de apoio e isso começa a desenhar, né, um novo cenário nesse tabuleiro aí do xadrez geopolítico, né? O Trump está cada vez mais, os Estados Unidos cada vez mais isolado nessa postura beligerante, assim, que é muito característica do Trump, né? Essa postura que a gente falou nos primeiros podcasts, né? Imperialista, né? Ele tem um desejo expansionista, né? Eu quero a Groenlândia, eu quero mudar o nome do Golfo do México, eu quero o Canadá, né? Odea, você viu que perguntaram para o primeiro-ministro? E vocês falaram sobre o Canadá? Entendeu? E ele, não chegamos a falar nesse assunto. Porque chegou então, cara. São esses delírios expansionistas dele, né, que muitas vezes passam de delírios e passam então, será que a se tornar são delírios? Um fato, exato. Então, assim, foi desde que ele começou, foi a Groenlândia, o Canadá, Gaza, né, o Golfo do México, ou seja, ele foi declarando nos seus primeiros dias de governo, né, o quanto ele tinha a intenção de anexar outros territórios nessa postura expansionista, imperialista dele, né? E aí eu volto a repetir aqui uma teoria que eu escutei de um editor da Bloomberg há mais ou menos 3 semanas. Eu lembro tanto disso. Tenho lembrado com muito mais frequência do que eu gostaria, viu? Porque tá parecendo quase uma profecia. Aí. Mas tá parecendo, começou como uma teoria e está parecendo agora uma profecia, né? O editor da Bloomberg fez um vídeo há umas 3, 4 semanas atrás dizendo que existiu uma teoria de que, se você analisar bem, o Xi Jinping, o Trump e o Putin são muito parecidos em sua maneira de governar, né? Em seus princípios, em seus valores. Eles também, todos os três, têm esses desejos expansionistas, né? A China, só para dizer o mais óbvio, né, o low-hanging fruit aqui da China é Taiwan, né? O Putin tentando, né, reanexar todos os territórios que um dia foram da União Soviética. E o Trump com esses desejos, né, de aumentar e trazer o Canadá como 52º estado americano, apenas para dizer o mais óbvio, né? E isso poderia ser parte de um grande acordo que os 3 presidentes fariam entre si: Putin, Xi Jinping e Trump. Um combinado que eles fariam entre si, né? De que o Xi Jinping ficaria com a Ásia para ele, o Putin com a Europa para ele e o Trump com as Américas para ele. E cada qual no seu quadrado, um não vai invadir o território do outro, eles fazem um acordo de paz e cada um vira, né, um imperador ali do seu território estendido, né, um território estendido. E as coisas estão caminhando muito para algo assim, né? O Trump se alinhar ao Putin agora pegou muita gente de surpresa nessa virada que deu na semana passada, quando o Trump passou a chamar o Zelensky de ditador, dizer que ele era um ditador sem ter sido eleito, quando na verdade o mundo fala, né, que o Zelensky ele é um patriota, né, um cara que pegou uma bomba na mão, né, ele teve que lidar com uma guerra que ninguém estava esperando, de uma forma muito respeitável, né? Um cara que está ali junto com o povo. Os Estados Unidos ofereceu de levar o Zelensky para os Estados Unidos para garantir a segurança dele. Ele não foi, ele ficou no território ucraniano para defender seu povo, lutar junto com seus soldados. Ele tem tido uma postura esse tempo todo muito admirável, né? De conseguir manter o país funcionando de uma certa forma, ainda bem, de uma forma precária, mas o país está funcionando, as pessoas estão vivendo, né? E eu acho até que... Não, eu concordo com tudo que você está falando, né? E eu acho que tem esse negócio, assim, o Zelensky é visto como um herói, né? Assim, de que está defendendo o território dele e tudo. Ele... Teve até uma pergunta, né? Fizeram uma pergunta antes da confusão toda acontecer. Por que você não usa um terno? Você não tem um terno? Por que você vem pra cá sem um terno? E ele olhou com uma cara do tipo... Sim. Mano, é sério. E a gente sabe, né, que o Zelensky, desde que começou a guerra, ele tá sempre ou com roupa militar ou com roupa assim. Porque ele fala, cara, meu país tá em guerra. Eu tô, né, assim, ele ficava dentro de um bunker enquanto a Rússia bombardeava. Então tem todo esse acontecimento. Agora, imagina pra esse cara que tá passando por tudo isso, ouvir as declarações que o Trump fez de que quem começou a guerra foi ele, o que é uma mentira bizarra, de que ele é um ditador,
entendeu? E tudo isso está acontecendo. Tanto que, no final da entrevista, eles começam a falar coisas, ele não se controla, né? Assim, ele faz uns olhares. E eu pensei, meu Deus, ele deve estar com uma vontade, né? De dar um soco na cara. Uma coisa... Porque, uma coisa curiosa. É surreal, né? Assim, tudo. As crianças estão morrendo, as pessoas estão assim. E tem horas que eles falam, não, porque a gente tem que acabar com essa guerra agora, porque a Rússia já acabou com, né? Querendo dizer, já acabou com vocês não têm como se defender sem a gente não vai mais ajudar. E ele fala, então, você já foi para a Ucrânia? Ele falou, a Ucrânia, o país funciona. As pessoas vão trabalhar, as crianças vão para a escola. Entendeu? Tem criança que vai para a escola num bunker, mas vai para a escola. O não sei o quê. O país está de pé. E não é para passar essa imagem de que a Rússia acabou com a Ucrânia. Ela não acabou com a Ucrânia. Mas, assim, tem coisas que são viscerais, porque esses caras estão passando, né? Então, é quase... E aí, imagina ele vendo o vídeo que o próprio Trump publicou de como seria a Gaza, né? Se virasse, você viu o Trump Gaza? Nossa, esquecemos de comentar isso no começo. Ótima lembrança. Então, a gente tem jogando dinheiro pro alto, né? Fizeram um deepfake. Fizeram um deepfake, que eu não sei quem fez, né? Mas o Trump depois publicou ele mesmo. Então, quer dizer, né? O negócio é de como seria a Gaza, cheia de iates, né? Prédios que parecem, né? O Burj Al Arab, assim, de Dubai, né? Assim, gigantes, né? Mulheres barbadas jogando dinheiro, dançando e jogando dinheiro para cima. E, assim, é engraçado para quem tá longe, né? Porque a pessoa que tá perto e tá vendo o que tá acontecendo e a quantidade de gente que tá passando fome e tá morrendo, então imagina o Zelensky no meio disso tudo. E eu acho que, de certa forma, foi maravilhoso, porque a maior parte das pessoas respeitam o poder americano que tá sob o comando do Trump, que é maluco, e vão meio que playing the game, né? Assim, pode até dar uma paradinha para falar uma coisinha que ele tá falando errado, como o Macron, pode fazer uma coisa assim, mas é muito difícil alguém parar e falar, não, peraí, não é isso, né? E o Zelensky fez isso. E eu ouvi, né, muito americano, né, falando assim, nossa, eu tô envergonhado pelo que os Estados Unidos está fazendo, pelo meu país. Eu acho que isso, né, e de novo, como você colocou, né, vamos ter que esperar, o tempo vai dizer as repercussões que vão ter, mas eu acho que os Estados Unidos realmente não é mais um aliado confiável, deixou de ser. Eu acho que a Europa vai ter que se unir muito, porque ele tá realmente abrindo mão dessa posição no mundo, né? Todo mundo falou que para a Rússia isso foi uma vitória imensa, que ele, gerando essa ruptura, por isso que você falou, né? Foi tudo uma grande armação, né? De repente, o J.D. Vance provocar ele, não sei o quê, porque daí eles viram e falam, então, porque provavelmente o Zelensky não estava numa situação de aceitar o acordo sem as garantias de segurança, que eles não querem dar, porque eles não vão colocar mais dinheiro e eles não têm como tirar isso do Putin. Então, viram uma saia justa e eles falaram, então, vamos para uma ruptura, a gente fala que quem não quer são eles, a gente para de ajudar e deixa tudo. E aí eu lembro sempre dessa sua teoria, né, de tá bom, Putin. Não é minha não, hein? É do editor da Bloomberg. Exato. Desculpa. É que eu fiquei muito impactada, porque quando eu vi que você me trouxe, entendeu? Isso faz muito sentido e as coisas estão se encaminhando. Quem imaginaria Estados Unidos, né, o Trump alinhado com Putin? Isso foi uma surpresa para muita gente, né? Então, acho que, para quem estava acompanhando, acho que talvez não. Dizem que ele ajudou nas eleições, né? Do Trump nas outras vezes. Quer dizer, já existe um flerte com a Rússia aí há muito tempo, mas a gente não achou que essa é uma coisa tão escancarada, né? Sim, tão escancarada como tá. E eu acho que, assim, tudo isso que está acontecendo agora mostra que a gente, de fato, está caminhando para uma nova ordem mundial. Essa nova ordem que se implantou depois da Segunda Guerra, que foi construída né, com acordos, com diplomacia, com muitas conversas, né, entre os grandes líderes que tinham como interesse comum preservar a paz no mundo, isso caiu por terra. Em um mês de governo do Trump. Não vamos esquecer que tem pouco mais de um mês que ele sentou no Salão Oval, né? É muito recente tudo isso. Então, tudo que está acontecendo, a gente, assim, eu sei que pode parecer muito, talvez até fatalista, pessimista, mas assim, né, falar para os nossos queridos ouvintes aqui, estamos assistindo a história acontecer. Nossa geração que pegou 9/11, pegou Barack Obama, pegou Covid, né? Agora a gente está pegando talvez o que pode ser uma nova ordem mundial. Né? Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção,
E por mais que isso seja duro, seja desconfortável, a gente está presenciando o nascimento de uma nova ordem mundial. Tem gente que está considerando o governo do Trump uma mudança de regime nos Estados Unidos, que pouca gente está se dando conta disso, mas é um novo regime. Essas executive orders que ele assina, só o Roosevelt teve mais, é o recordista de executive orders no seu governo, e os Estados Unidos está indo para o mesmo caminho, só que muito perigoso, né? Então, assim, é algo que me preocupa muito. Eu acho que a gente precisa observar com calma esses próximos dias. Vai ter estamos no pleno sábado, né? Mas nas próximas semanas muita coisa vai acontecer, os mercados podem ser impactados pelas próximas resoluções também. Então, acho que esse é um grande assunto mesmo. Dea, tem um outro tópico relacionado a esse, que acho que tem uma importância enorme também, que eu também estava ouvindo assim, cara, que recado o Trump está passando para o mundo, né? Ele está passando um recado, de repente, para a China, de que tudo bem se eles invadirem Taiwan, né? E assim, entram outras conversas, e lembrando que Taiwan tem, né, lá, Taiwan Semiconductor Factory Company, lá, a TSM, que é a empresa que produz hoje a maior parte dos chips do mundo todo. Todos os chips da NVIDIA, né? Assim, os Estados Unidos está desesperado. A gente comentou um pouco disso aqui também em outros capítulos, né? Estados Unidos fez lá o Chip Act, está desesperado para conseguir trazer a produção de chips, porque a economia hoje, a economia depende de tecnologia, e a tecnologia depende dos chips. Chip é o novo petróleo, praticamente, né? E os chips são fabricados em Taiwan, entendeu? E assim, cara, se a China invade Taiwan, isto é um problema dos Estados Unidos. Mas, quer dizer, será que a mensagem que está sendo passada não é ok, vai? Então, assim, isso pode ter desdobramentos em N situações que podem ser bastante impactantes. Então, temos aí muita coisa acontecendo. Acho que temos muitos impactos para a gente acompanhar nos próximos dias. Acho que o nosso próximo Duplo Clique também vai ter... Não, ainda isso tem SX começando, imagino como isso também vai ter permear. Assunto novo, gente! Vocês não precisam desistir da gente que tá ficando pesado, não, porque a gente vai pro South By, né? Vai pra Austin, vai esquecer desse mundo todo, vai pra Califórnia do Texas e vai dar tudo certo. Vamos ver. Eu tô ansiosa para ver como isso vai impactar as conversas, as próprias falas das pessoas, né? Eu acho que a cada semana a gente tem vários novos fatos, né, acontecendo e isso vai impactando a semana seguinte. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver lá. Estamos super animadas. A gente vai ter que organizar um horário também, né, Fê? Pra gente gravar nosso Duplo Clique semana que vem. Não, já vamos agendar. A gente se vira. A gente pelo menos vai estar no mesmo fuso. A gente pode fazer ao vivo. Exatamente, né? A gente vai estar no mesmo hotel. Vai ser uma delícia. Já pensou? Primeiro, ao vivo. Queridos, super obrigada por acompanharem a gente. Mais uma semana com mais um Duplo Clique. Podem mandar mensagem pra gente pelo Instagram. Tem gente deixando comentários no YouTube, que tá sendo uma delícia. Tô adorando. E vamos, a semana que vem, direto de Austin. Obrigada pela companhia, gente. Obrigada, Mig, pela produção. E nos vemos semana que vem. Beijo. Beijos.